Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Tudo começou com uma explosão. E não foi dentro de campo. Foi no estúdio. Mauro César, um dos comentaristas mais polêmicos do futebol brasileiro, não mediu palavras. Ele não criticou, ele destruiu. Segundo ele, o Palmeiras protagonizou uma das atuações mais vergonhosas já vistas por um clube brasileiro em mundiais da FIFA. E não importa se o empate por 2-2 com o Inter Miami garantiu o Verdão nas oitavas de final. O que importa, segundo Mauro, é o como isso aconteceu. Para ele foi sofrido, constrangedor e digno de piada. O Palmeiras é o pior brasileiro no Mundial, disparou. E essa fala incendiou as redes sociais, inflamou rivais e dividiu a própria torcida alviverde, que mesmo aliviada com a classificação, não conseguiu esconder a frustração com o que viu em campo. Mauro não parou por aí. A análise dele foi cirúrgica e implacável. Segundo o jornalista, o Palmeiras flertou com o vexame ao encarar um time que, para ele, representa o futebol recreativo dos Estados Unidos. Sim, ele disse com todas as letras que o Inter Miami é um clube de jogadores em fim de carreira que desfilam talento numa liga sem pressão, marcação ou seriedade tática. Isso tocou num ponto sensível, o orgulho palmeirense. Porque se é verdade que o Mundial é o maior palco possível para um clube brasileiro, empatar com um time desses, mesmo com Messi em campo, acabou sendo visto por muitos como uma vergonha. E pior, a atuação, segundo Mauro, foi tão fraca que o placar poderia ter sido ainda mais doloroso, se não fosse uma reação tardia nos minutos finais. A crítica vai além do placar. Mauro César deixou claro que o problema não foi empatar, foi permitir que o jogo chegasse nesse ponto. Para ele, o Palmeiras demonstrou apatia, falta de intensidade e uma desconexão absurda com a importância do torneio. Capinando sentado, como ele mesmo ironizou, o time só acordou quando o desastre parecia inevitável. Mas aí já era tarde para se redimir completamente. Alguém pode dizer que o time reagiu, mas o problema é ter se colocado nessa situação. Foi a pior atuação de um brasileiro neste Mundial, afirmou. E isso levanta uma questão que vai além das quatro linhas. Será que o Palmeiras realmente entendeu o tamanho do desafio que está enfrentando no Mundial? Ou está entrando em campo com o peso da camisa, achando que isso basta? E o ataque ao empate contra o Porto reforça o argumento. Mauro já havia deixado clara sua insatisfação com o desempenho anterior do Palmeiras, dizendo que aquele resultado também foi abaixo do esperado. Segundo ele, o Porto fez uma campanha risível e o Verdão deveria ter vencido com autoridade. Ou seja, o jogo contra o Inter Miami não foi um ponto fora da curva, mas a continuação de um padrão preocupante. A pergunta que fica no ar é: será que o Palmeiras está em queda livre? Ou está apenas se adaptando a um torneio de altíssimo nível e ainda vai engrenar na fase final? O fato é que, por enquanto, o que está chamando a atenção não é o desempenho tático nem a frieza nas decisões, e sim as críticas cada vez mais pesadas vindas de todos os lados. Mas calma, torcedor, nem tudo está perdido. A classificação está garantida, o sonho ainda está vivo e o futebol, como todos sabemos, é feito de viradas, surpresas e redenções. O Palmeiras tem elenco, tem técnico, tem história. E isso ninguém pode apagar. A questão é se vai conseguir transformar toda essa pressão em combustível ou se vai desmoronar diante dela. Mauro César lançou a bomba. Agora cabe ao Verdão mostrar em campo que ele estava errado. A resposta não virá em coletiva, nem nos programas de debate. A resposta está reservada para o próximo confronto, onde o Palmeiras precisa jogar como gigante. Ou vai confirmar as críticas. Agora eu quero saber de você, Mauro exagerou ou apenas disse o que muita gente pensa? Deixe seu comentário. Próxima notícia. Um jogador, uma frase e um momento completamente inesperado. Com o Mundial de Clubes já pegando fogo e com Palmeiras e Botafogo classificados para as oitavas de final, uma declaração dita em tom aparentemente leve se transformou na faísca que incendiou os bastidores do Palmeiras no torneio. O autor? Igor Jesus, um atacante brasileiro em ascensão que em poucos segundos, mexeu com o orgulho de uma das maiores torcidas do país. E não estamos falando de uma rivalidade comum, estamos falando de dois clubes históricos, que se preparam para um confronto que agora ganhou contornos de batalha pessoal. Vem comigo que vou lhe contar o que está acontecendo e como a fala de Igor Jesus pode ser a virada de chave que o Palmeiras precisava. Durante uma entrevista concedida logo após a classificação do Palmeiras para as oitavas de final do Mundial,
O atacante do Botafogo falava normalmente sem polêmicas. Até que, ao ser perguntado sobre a expectativa de enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição, soltou uma frase que caiu como uma bomba no mundo esportivo. Ele comentou que tem time brasileiro grande que chega em torneio da FIFA e começa a tremer, e que o elenco do Botafogo não sente o peso da camisa quando é jogo grande. A resposta foi espontânea, mas a reação não. Bastaram poucos minutos para que mensagens de torcedores do Palmeiras explodissem nas redes. A declaração viralizou rapidamente. Nas redes sociais, páginas ligadas ao Verdão começaram a republicar o trecho com legendas indignadas. Perfis de torcedores chamaram a fala de desrespeitosa, arrogante e uma provocação gratuita de quem ainda não provou nada. A torcida palmeirense, já acostumada com esse tipo de insinuação, reagiu com força. Hashtags como hashtag Palmeiras não treme e hashtag Respeita ao Verde dominaram os trending topics. Nos bastidores do Palmeiras a ordem foi clara: silêncio. Mas segundo informações de jornalistas que acompanham o clube de perto, a fala já foi comentada no vestiário. Abel Ferreira não quis expor ninguém publicamente, mas usou o momento para reforçar a importância de manter o foco. Ele teria dito que esse tipo de provocação deve ser tratada como motivação, não como distração. No Botafogo a repercussão foi inesperada. A assessoria de imprensa do clube não emitiu comunicado, mas orientou os jogadores a evitarem entrevistas que possam gerar novas polêmicas. Internamente a fala do atacante foi vista com um misto de admiração e cautela. Por um lado, a ousadia foi considerada um reflexo da confiança do grupo, por outro, há o receio de que isso sirva como motivação extra para o Palmeiras, um dos clubes mais letais quando se sente provocado. Com o confronto das oitavas já definidos, a expectativa em torno do duelo entre Botafogo e Palmeiras aumentou. A FIFA, que já acompanha com atenção a rivalidade sul-americana, reforçou o aparato de segurança para os jogos e coletivas para este jogo. A imprensa internacional também entrou na onda. Jornais europeus e sul-americanos destacaram a tensão criada antes mesmo da bola rolar entre os dois gigantes, apontando que esse confronto pode ser um dos mais explosivos do torneio. E agora, com o mundo inteiro assistindo, fica a pergunta: será que essa ousadia vai se transformar em uma atuação histórica do Botafogo? Ou estamos prestes a testemunhar mais uma resposta implacável do Palmeiras, conhecido por calar seus críticos com futebol? A única certeza é que se esse confronto não será apenas uma disputa por vaga, será um duelo por orgulho, história e respeito. Comenta aqui o que você achou da fala, foi coragem ou imprudência? Próxima notícia. Você piscou, e a expressão de Messi já tinha se transformado em manchete mundial. Era para ser só mais uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Inter Miami empataram por 2-2, e o Verdão saiu satisfeito, garantiu a liderança e avançou com segurança. Mas do outro lado, um silêncio pesado tomou conta do estádio. Lionel Messi, gênio da bola, referência do time americano e ídolo global, deixou o campo sem dizer uma única palavra. Cansado, frustrado, com o olhar fixo no chão e um balançar de cabeça que dizia tudo. Não era apenas um craque decepcionado. Era alguém que, com o peso da própria grandeza, deixou um recado para o mundo, e principalmente para o Palmeiras. Você está prestes a entender o que está acontecendo e que está dando o que falar nos bastidores do futebol mundial. Fica até o fim, porque o que Messi revelou na zona mista, mesmo com poucas palavras, pode mudar o rumo da competição. Você achou que seria só mais um empate na fase de grupos do Mundial de Clubes? Pois é, o Palmeiras até garantiu a liderança e avançou com tranquilidade. Mas o que ninguém esperava era a reação que viria logo após o apito final. Não foi nenhum lance dentro de campo, nem uma coletiva bombástica. Foi uma frase curta, mas com peso de manchete global de um jogador global. Isso não é suficiente. E para o Palmeiras ficou muito bom, mas se quiserem mais terão que jogar mais. A frase veio de Lionel Messi, caiu como uma bomba e sacudiu os vestiários do elenco do Verdão e da imprensa internacional. Em questão de minutos, o comentário do craque argentino virou combustível de debates, pautou programas esportivos da Europa e fez os bastidores do Palmeiras ferverem. O Mundial está só na metade, mas a pressão já está batendo forte em quem sonha alto. Dentro do vestiário palmeirense, a fala repercutiu como um verdadeiro alerta. Mesmo com a classificação garantida, a comissão técnica e os líderes do elenco entenderam a mensagem. Se quiserem disputar de igual para igual com os gigantes, terão que subir o nível. Abel Ferreira, sempre atento a esse tipo de provocação velada, já teria se reunido com o grupo para destacar que a postura precisa mudar. Não se trata apenas de jogar bem. O Mundial exige excelência, intensidade e precisão.
A declaração de Messi, ainda que breve, foi vista como um espelho que revelou exatamente onde o Palmeiras precisa melhorar. Jogadores como Alan, Maurício e até Paulinho, que teve papel de destaque, entenderam que não basta jogar bem o suficiente para passar de fase. É preciso se impor. É preciso mostrar ao mundo que o Palmeiras não está no torneio só para participar. A mídia europeia também não perdoou. Em jornais da Espanha, Inglaterra, França e até Alemanha, a fala de Messi virou manchete e levantou uma discussão importante. O futebol brasileiro ainda consegue competir em alto nível com as potências globais? A análise foi direta. Muitos veículos consideraram que, apesar da garra e da organização tática do Palmeiras, o empate com o Inter Miami foi mais um sinal de que os clubes sul-americanos precisam evoluir em termos de intensidade e competitividade. Analistas esportivos apontaram que o Verdão deixou escapar o controle do jogo em momentos cruciais, que contra times europeus ou até mesmo contra um Inter Miami inspirado. Isso pode ser fatal. A crítica não foi ao resultado, mas ao desempenho. Messi só verbalizou aquilo que muitos já estavam comentando por trás das câmeras. Enquanto isso, no Brasil, alguns comentaristas defenderam o Verdão, dizendo que o time fez o suficiente para empatar com uma equipe forte e seguir adiante. Mas outros foram mais duros, e assim como Messi disseram que a acomodação do time em momentos importantes da partida pode custar caro em um torneio de mata-mata. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras se dividiram. Parte da torcida viu na fala de Messi uma provocação gratuita. Outra parte entendeu como um aviso necessário, como se o melhor jogador do torneio estivesse dizendo: acordem ou vão cair na próxima fase. O debate ficou intenso, e o nome do Palmeiras passou a circular ainda mais nas rodas de discussão internacionais, mas não apenas pelo futebol, e sim pela expectativa sobre como o time vai responder a esse desafio indireto. E o Palmeiras? Como vai reagir? Nos bastidores, o discurso interno mudou. A diretoria sabe que com a visibilidade que o Mundial de Clubes traz, qualquer comentário ganha proporções globais. E se a imagem do clube é questionada por um dos maiores nomes da história do futebol, a resposta precisa vir em campo. Abel Ferreira já começou a montar estratégias mais agressivas para os próximos jogos, e a comissão técnica quer aumentar a exigência nos treinos. Não é sobre vencer só no placar, é sobre convencer. É mostrar que o Palmeiras pode, sim, jogar no mesmo nível de quem atua na elite europeia toda semana. Esse tipo de desafio, por incrível que pareça, pode ser o estupim que o time precisava para entrar na competição de forma mais letal. E como já vimos antes, o Verdão sabe crescer nas adversidades. O que fica claro é que esse empate e a fala de Messi criaram um novo clima no Mundial. Agora, o Palmeiras entra nos mata-matas com a responsabilidade de não apenas vencer, mas provar que está pronto para ser campeão mundial. A torcida quer reação. A imprensa vai cobrar. E os adversários vão vir mais atentos, sabendo que o time brasileiro está sendo observado de perto. A fala de Messi, apesar de indireta, ligou um alerta que não pode ser ignorado. E agora, com os holofotes voltados para o Verdão, cada passe, cada chute, cada decisão será julgada com ainda mais rigor. A história ainda está sendo escrita, mas a pergunta que ecoa é simples: o Palmeiras vai aceitar ser coadjuvante em sua própria história? Ou vai mostrar que essa provocação foi, na verdade, o combustível perfeito para conquistar o topo do mundo? Se você acredita que o Palmeiras tem tudo para responder em campo e calar a boca de quem duvidou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta. Rumo ao topo do mundo! Bora acompanhar cada passo dessa jornada juntos. Até o próximo vídeo!